Programa Coma Bem, voltando no ano de 2025, trazendo para vocês uma série de entrevistas que tem a ver com alimentação. E hoje, uma convidada muito querida, do meu coração, claro, especial, maravilhosa, uma professora fantástica aqui da nossa Universidade Franciscana, a professora Pauline Neuzling. Professora Pauline, eu disse o nome dela, não está muito correto, mas é a professora Pauline, está bem, minha gente? Está correto, Está correto. Sim, acertou a pronúncia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tereza. E o nosso tema hoje do programa Coma Bem, ele tem a ver com por que meu filho ou por que as pessoas comem determinados alimentos e não outros. O que as faz buscar determinados alimentos? Pauline, dê uma explicação para nós de forma geral sobre isso, por favor, quando se fala em publicidade, se fala em marketing. Bom, quando a gente fala sobre comportamento de consumo, né, por exemplo, se a gente for comparar o consumo de produtos mais in natura, frutas, verduras, e compara com os produtos industrializados, a gente tem que entender que, na verdade, tudo começa na família, né? Isso gera um pouco de peso para a família. Assim? Ah, no processo educativo? A responsabilidade da educação, né, de a gente aprender a função do alimento, né, como selecionar um alimento, como preparar um alimento. Então, por isso que se fala tanto hoje em dia de despertar na criança essa curiosidade, esse conhecimento, né? Porque a família, não necessariamente só a família, também tem o papel da escola, nisso tudo, né? Mas as nossas escolhas não são aleatórias e principalmente na infância a gente tende muito a copiar o comportamento dos adultos ao nosso redor, quando a gente está na formação ali da personalidade, da identidade, né? Então, a gente precisa conversar com as crianças, porque se a gente não conversar, a publicidade, vai às conversar. vezes, né, não a publicidade ética, não a publicidade talvez dos produtos mais apropriados, vai conversar em algum momento. Né? Embora, por exemplo, no Brasil a legislação prevê que seja proibida publicidade dirigida ao público infantil, a gente sabe que principalmente na internet esses conteúdos vão chegando, né? E querendo ou não, eles são programados para despertar curiosidade e atrair atenção com o uso de personagens, enfim, mil e uma estratégias que chamam a atenção não só das crianças, dos adultos também, né? Da mesma forma. Exatamente. Então Pauline, tudo começa com educação. Educação, começa em casa. Então eu vou adquirir um produto que vai me chamar mais atenção, porque eu vi esse produto, e eu sempre falo isso, Pauline, é o seguinte, que nenhuma criança, sem nunca ter provado, sem nunca ter visto um alimento, por exemplo, aqueles ultraprocessados, vai no mercado e diz, mamãe, eu quero isso. Exatamente. Então, é esse universo que você fala, que é o processo educativo e que a gente chama de uma geografia de consumo adequado. Exatamente. É esse ambiente que vai levar essa criança a comer de forma adequada ou de forma não adequada. É aquele tradicional caso do exemplo, né? Que as crianças, elas se comportam muito mais a partir do que elas observam no ambiente familiar ou, enfim, outros núcleos de referência direta, de formação, assim, né, da sua identidade, do que necessariamente por aquilo que elas escutam, né? Então não adianta, por exemplo, o pai e a mãe falar que tem que comer brócolis se o pai e a mãe não comerem brócolis, né? Então, claro, isso nos traz um certo peso, né, a responsabilidade da família, mas de fato, gente, né, o núcleo familiar, assim, essas pessoas, os adultos imediatos de contato da criança e convívio, elas têm grande influência, né? Então, exatamente, se a criança, como tu disse, se a criança não vai no mercado sozinha, ela não pega o carro, vai no mercado sozinha, escolhe os produtos sozinha, paga, né, financia aquela compra e volta para casa e entope os armários de geladeira. Então, se a criança vai ver uma geladeira aberta, os armários abertos com alimentos mais saudáveis, isso também é um estímulo para ela. Sim, mas é sim. preciso que isso seja uma prática familiar. Não adianta a gente exigir da criança um comportamento que não é o comportamento mais habitual e da cultura daquela família, né? E nós estamos perdendo muito isso, não é, Pauline? Porque essa questão do imediatismo, de fazer as coisas mais rápidas. Quando a gente vai ao mercado, e isso é sem querer, quando se trabalha com alimento, algo que a gente faz, Pauline, eu vou te falar por mim. Então, uma coisa que a gente faz com muita frequência, você está na fila, principalmente você vai à fila do caixa e geralmente em volta daquele caixa, o brilho dos olhos, não somente das crianças, ele aumenta.
eu queria perguntar para você, quanto que a indústria paga para estar naquele espaço para que as pessoas comam aqueles produtos? E se você for olhar, eu pergunto para você agora algo bem pontual. Será, Pauline, que se a gente... Olha só a pergunta que eu estou fazendo. Será que se eles colocassem cenoura e tomate ali na frente, as pessoas pegariam da mesma forma que elas pegam aqueles pacotes extremamente coloridos que até no pegar eles são o quê? Eles fazem um barulho. Digamos assim, é quase uma música pensando no que tem dentro. E isso a gente sabe que está relacionado principalmente se eu já comi aquele alimento e eu tenho aquela memória daquele alimento de satisfação ou de algum momento em relação àquele alimento. Por que a indústria faz isso e aonde o marketing se coloca dentro desse universo da compra? Então, esses espaços ali perto, né, junto, as gôndolas que são junto aos caixas, claro que elas, né, eu não sei dizer quanto que custa para as marcas estarem ali, mas é um lugar privilegiado, né, porque, claro, a gente sabe que quanto mais alto pagarem, mais na altura dos olhos, mais caro vai ser, e realmente as marcas pagam para estar ali, porque, como você falou, é um tempo que a pessoa fica ali, né, dispondo, parada, observando, mais atenta. Geralmente são produtos, assim, que... Por exemplo, eu posso sair imediatamente do mercado, já abrir aquilo e comer. Então é o bombonzinho, é o chocolatinho, às vezes de pequeno formato, né? Então esse lanchinho, eu estou faminta, então já vou sair daqui, eu já vou abrir esse pacotinho. Então são produtos não muito caros, mas eles se vendem porque eles nos atraem, claro, né? Aí também uma questão toda, como é que eu vou dizer, de neurociência. São produtos que são ultraprocessados, então muito açúcar, muita farinha branca, açúcar branco, gordura trans. Então aquilo, só de observar, a gente já cria, né, uma memória de que aquilo me faz bem rápido. O bem que eu estou falando aqui é bem porque sacia. Não sei exatamente explicar se é a dopamina imediata, o que é que nos o prazer causa. Imediato. Exatamente. E aí, para a gente se interessar por frutas, digamos que tivesse ali, né, na boca do caixa do mercado, frutas e verduras. Se eu não conheço aquilo ali, claro, pode me causar uma curiosidade, mas eu saber o sabor, eu saber como é plantado, como é cultivado, a textura, o cheiro, me cria uma memória afetiva, né? Então, querendo ou não, tanto é que tem gente que gosta de, na fase adulta, consumir produtos que lá na infância consumiram, né? Sim, então, sim. é preciso esse processo de aprendizado sobre os alimentos, né? Para também ter o despertar. Por exemplo, se uma criança planta uma cenoura, planta um rabanete ou colhe uma alface e ela tem esse manuseio, essa experiência mais complexa, mais interessada ela vai ficar por esses alimentos quando enxergar esses alimentos. E quando será que a gente vai mudar esse aspecto de... porque se você for verificar esse aspecto de você estar na boca do caixa, conforme você falou, e a gente ter todos esses alimentos aí, quando que isso pode mudar, Pauline? Será que isso pode mudar? Vamos pensar na indústria, vamos pensar na venda, vamos pensar num produto que chama atenção, porque ninguém faz nada que não vá chamar atenção, pelo menos visualmente. Tá? Porque nem tudo desses alimentos que você coloca como ultraprocessados, e aliás, a Pauline conhece muito bem o nosso guia alimentar da população brasileira, onde se fala de alimentos in natura, minimamente processados, que nós temos aqui alguns exemplos. Certo? Então, como você é conhecedora disso, como é que a indústria consegue nos demover de comer um alimento? Eu gostaria que você explicasse para nós um alimento como esses aqui, como essas frutas ou como aquelas verduras lá, para eu comer um alimento que o organismo às vezes nem reconhece como alimento, que é a gente chama xenobiótico. O organismo não reconhece como natural, principalmente no seu processamento. E isso que você falou, essa quantidade de gordura, essa quantidade de açúcar, ela tem muito mais a ver com a questão hedônica do alimento, a beleza do alimento e aquele sabor que aquele alimento causa. Como que a indústria faz isso? Como é que ela nos pega desse jeito, Pauline? Dentro do marketing. Né? Tem aquela frase que diz que uma alimentação saudável começa, por exemplo, a gente descascando mais e desembalando menos, né? Então a gente tem que entender que há muito tempo, há muitas décadas, uma embalagem ela não é só o invólucro para proteger, para garantir durabilidade. Uma embalagem é publicidade.
qualquer embalagem ela é julgada, inclusive, pelo conselho, né, pelos conselhos do nosso mercado publicitário, como, por exemplo, o CONAR, o Conselho de Autorregulamentação Brasileira, ela pode ser, inclusive, julgada e punida como publicidade. Então, embalagem é considerado publicidade porque é um discurso que ajuda a vender. Então, existem várias estratégias ali, por exemplo, de psicodinâmica das cores, né? Por que alguns setores do mercado, sei lá, tem predominância da cor verde ou da cor vermelha. Então, tudo isso é como o nosso cérebro, nossa mente, aliás, capta essas informações e compreende e interpreta essas informações. Então, uma embalagem tem todo o estudo da tipografia, da letra que o nome do produto vai ser escrito, o nome do produto, o slogan do produto, a textura, se faz barulho ou não, que a gente falou, né? Para as crianças, a questão do tátil é muito importante, né? A pega, como ela vai segurar, como ela vai abrir. Tudo isso, o brinde que vem dentro, que é um outro chamariz muito usado para crianças, né? Você colocar um brinde dentro da embalagem. Então, a embalagem tem todo um estudo de design, de publicidade, a serviço da venda desses produtos, né? Então, independente de ser um produto mais saudável ou menos saudável, todos eles têm um porquê, tem uma teoria por detrás porque ele é feito assim. E aí, se a gente for pensar, tem a questão de que a embalagem e a marca e o produto industrial, ele agrega valor. Se eu agrego valor, eu posso cobrar mais caro. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma laranjeira nos fundos de casa e aquela laranja na época, né, das frutas chega a cair no chão e tal, eu provavelmente, não em todos os casos, mas talvez eu não valorize tanto comprar laranjas porque eu vejo e tenho acesso a elas. Ótimo. Então ótimo. todos os alimentos in natura que são mais acessíveis, a gente tende a valorizar menos do que o produto que tem toda essa roupagem industrial, Ótimo. da embalagem, do brinde, da cor, da textura, o valor agregado. O marketing faz isso, ele agrega valor e me convence, aliás, o termo não é convencer porque convencimento tem a ver com argumento racional, mas o termo correto é me persuade. Olha porque ele só, usa gente, de argumentos emocionais. Ele me persuade que vale a pena pagar o valor que a marca está dizendo que vale. Né? Então, é um processo todo, uma construção de valor agregado naquele produto. Então, eu não acesso, eu não consigo produzir esse produto na minha casa. Ótimo. Então, eu começo a valorizar, porque aquilo eu não tenho tão acessível. Ótimo, ótimo. Pauline, nós vamos para o segundo bloco, depois a gente vai comentar mais sobre isso e a importância disso. Você já falou na questão do processo educativo, né? Como é que o mundo vai caminhar no marketing e os alimentos? Olha só a pergunta que eu estou fazendo para a Pauline no segundo bloco. Até daqui a pouco. Voltando ao programa Coma Bem, aqui conversando com a Pauline, com os nossos queridos que estão aqui sobre consumo, provavelmente nós tenhamos mais uns 5, 6 programas aqui, porque levantamos muitos questionamentos sobre a questão da indústria, do marketing e a venda de alimentos inadequados. Pauline, aquele questionamento que eu fiz para você, quando é que isso pode mudar? Ou a tendência não é mudar e nós ficarmos cada vez mais atrelados a uma propaganda, mais atrelados a uma imagem. O que leva o ser humano a se atrelar dessa forma? E nós gostaríamos de entender porque isso faz parte da base da alimentação da população brasileira. E você colocava isso muito bem anteriormente. Pessoal, vamos ouvir a Pauline aqui, que ela falou coisas maravilhosas. Ela vai repetir aqui pra gente. Aliás, eu queria dizer, levemente ela preferiu ficar com a minha xícara ao invés de ficar com o copo. Mostra lá. É que eu tenho que fazer, né, a propaganda do programa. Entenderam? Tá aqui o marketing. Programa Coma Bem. Exato. Com a Pauline aqui. Pauline, voltando. Então, a gente tem que entender que a primeira coisa que eu tenho que falar, assim, e que, obviamente, como uma professora de publicidade, uma publicitária por formação, eu não estou condenando a publicidade, porque existem publicidades de produtos saudáveis também. Existe, né? Ou, por exemplo, eu posso trabalhar divulgando a produção de uma agricultura familiar, por exemplo. E
Então existe, mas se a gente for pensar, basicamente a publicidade comercial existe pela demanda da indústria. Opa. Em geral, são as indústrias que vão contratar, né, que vão ter, inclusive, verba para contratar uma agência de publicidade de grande porte, né, os maiores estrategistas de marketing e tudo mais. Então, o pequeno produtor, se a gente for pensar, ele mal tem tempo na rotina dele de dar conta da produção, o que dirá divulgar essa produção. E aí tem uma outra questão, será que ele precisa divulgar a produção dele? Porque, por exemplo, a gente não costuma ver propaganda de feijão na TV, não mais, já houve, né, na televisão, ou de arroz, ou, né, antes de rodar o vídeo que eu quero assistir numa plataforma como o YouTube, eu vou assistir uma propaganda de feijão. Porque não precisa de propaganda para vender feijão e arroz, porque já faz parte da cultura brasileira comer feijão e arroz. Que maravilha! Pessoal, vejam bem, é tão simples. É tão prático, e eu vou te falar alguma coisa sobre feijão e arroz. Como a gente já passou de meio século de vida, né? Eu lembro que na TV ainda preto e branco se fazia a propaganda do consumo de feijão e o feijão era personalizado. Para educar a população sobre a importância, né? Mas era simples. E como já era hábito, a gente via bonito. Nós, enquanto crianças, víamos aquele grão de feijão lá todo se movimentando, né, personalizado. E a gente firmava ainda mais que aquele feijão e arroz que a mãe fazia, que era uma delícia, era muito bom. E que a gente estava falando antes sobre a classificação, né? A gente está dando exemplo do arroz e feijão, aqui a gente poderia dar outros exemplos, mas que são produtos minimamente processados. Ele sai de uma indústria, sai de uma fábrica que faz o manejo, recebe da agricultura familiar ou não familiar, vai basicamente limpar, separar os grãos, né? Vai separar o grão do feijão, de repente, de alguma mistura com soja e vai embalar. Basicamente, né, é um processo bem simples, assim, não existe muito de estratégia de venda, que, como eu falei, já faz parte do hábito cultural do brasileiro entender que feijão com arroz faz parte da rotina. Aí eu poderia dar uma dica, né, para nós, porque somos todos consumidores e consumidoras, que quanto mais propaganda um produto precisa, né, mais trabalho de marketing, mais esforço de vendas, mais estratégias, mais investimento em compra de espaço na mídia, né, na internet ou em mídia social, provavelmente tão menos saudável seja esse produto. Ai, gente! É inversamente proporcional, né? Porque se eu penso, por exemplo, que eu vou comprar numa feirinha que é no meu bairro, próximo da minha casa, produtos frescos, produtos da estação, é preciso o feirante ficar gritando lá na praça onde ele está, assim, olha a mandioca fresca, olha o feijão que foi colhido aqui da lavoura do meu vizinho é saudável. Não. Ele não precisa, porque as pessoas geralmente que vão consumir esse produto, elas já têm a noção da qualidade desses produtos. Então, assim, se precisa de muita propaganda, é uma pista de que talvez esse produto não seja tão naturalmente, né, de maneira óbvia, um produto mais saudável, assim, né? E, enfim, como eu falei, são várias estratégias para vender, mas existem alguns produtos que não precisam de propaganda para vender, porque já são de senso comum, que eles alimentam, como você falou, que eles são nutritivos. Feijão, arroz e outros, lentilha e os outros grãos. Não é que a gente não enxergue propaganda, mas é mais raro, porque não há necessidade de investimento, né? Verba em mídia, verba em publicidade, em estudos de venda, porque as pessoas já têm um hábito. Por isso que a gente volta para a questão da educação de casa, né? Se eu torno isso, assim como a gente está falando do hábito da família brasileira mediana comer feijão com arroz, mesma coisa dos hábitos medianos da minha família. Se eu ensino para os meus filhos o que deve ser, né, o que é mais adequado de ser comido, né, o que alimenta mais, que combinação de alimentos me dão um potencial de nutrição, ele vai naturalmente se interessar por isso. Com certeza, com certeza. E aí eu fico imaginando, eu já vi a Luna, a pequena... A menina Luna. A menina Luna, a filha da Pauline. Gente, eu fico encantada de ver essa criança comer. É a beterraba, é o feijão em arroz e ela come com vontade aquilo, como se fosse o melhor alimento do mundo. As frutas também, ela come com vontade.
E aí também que eu vou fazer uma propaganda, tudo é propaganda pra mãe publicitária, né? É que meu tempero também é irresistível. Mas isso eu queria dizer também, porque isso também é uma questão cultural, não só conhecer os alimentos, as combinações mais adequadas, mas saber o preparo. Numa rotina corrida, que a gente, né, trabalha muito, tá sempre, né, tentando correr contra o relógio, porque é impossível correr contra o relógio, a gente tenta, cada vez menos, existem pesquisas que comprovam que cada vez menos as pessoas estão cozinhando. Verdade. Então, quanto Isso é mais fato. eu compro comida pronta, aí ao invés de comprar, de repente, às vezes a lasanha feita por uma vizinha que faz lasanha caseira em casa, eu vou comprar uma lasanha de uma marca XYZ que está prontinha na bandejinha, porque ela é mais barata. Aí tem a questão do orçamento também, né? Então, às vezes, a gente acaba trocando alimentos saudáveis pelos não saudáveis, porque os saudáveis eu não tenho tempo de preparar, às vezes eu não tenho conhecimento, sim, sim. né? Porque se alguém não me ensina a conhecer, a manipular, a preparar tudo, ponto de cocção, o que né? Ai, por que o feijão com a laranja, por que o couve, se eu não conheço isso, se eu não aprendo isso, eu não valorizo isso. Então, por isso que a gente volta, como vários problemas sociais, né, Tereza? Sim, a gente volta, a gente acaba lá na educação. Né? Então, por isso que eu não falo sobre o papel da família, no sentido da família sentir um peso sobre as costas em relação a isso. Mas o governo tem isso, as escolas têm essa responsabilidade, a mídia também. Se a gente pensa, mas esses produtos, a maior parte, eles fazem mal à saúde, ou eles nos viciam mais, né? Por que eles existem? Né? Porque também existem algumas questões legislativas, tributárias, que beneficiam essas corporações, né? Quando a Pauline coloca sobre isso, eu fico às vezes aterrorizada com o que eu vejo. Eu também. Porque a gente estava conversando aqui, se você comer um alimento ultraprocessado em determinado tempo, ele vai te causar um mal-estar, e principalmente as doenças crônicas, que são as doenças de saúde pública mais prevalentes que nós temos hoje na sociedade brasileira. Não somente de adultos, mas já de crianças com hipertensão, com diabetes. Tá? E aí, eu fico te perguntando, será que o meu filho apresentou uma hipertensão lá na adolescência porque ele comia determinado alimento ultraprocessado, eu vou lá, eu quero processar aquela indústria daquele alimento que ele comeu. Aí o que a indústria vai falar? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Por isso que é difícil. Por isso que no caso das crianças a gente consegue o entendimento coletivo das autoridades, inclusive do governo, que a criança não tem capacidade de discernimento, de julgamento, né, de racionalizar e organizar, porque a criança é mais emocional, mais impulsiva. Então, para a criança não poderia existir publicidade dirigida diretamente a ela, né? E de fato, na lei, na teoria, não pode. Mas se a gente for pensar em algumas mídias que não são exatamente reguladas, como o território da internet, que é muito amplo, né, produção de conteúdo em mídia social e tal, fica muito difícil, né? Porque, por exemplo, o nosso conselho, ele precisa de uma denúncia, alguém denunciar, saber que existe esse site chamado lá do conar.org, né, dizer qual foi a propaganda enganosa, como se sentiu lesado, mas o CONAR é só para propaganda enganosa. E essas marcas, elas têm um jurídico que não dorme, então elas não fazem nada, né? Por exemplo, a gente pega aquela embalagem e diz lá, foto meramente ilustrativa, né? Num congelado, por exemplo, que às vezes você abre, tem uma foto belíssima, e você abre o produto, né? Não é compatível, mas está dito lá. Mas né? eu não leio. Pois é, mas daí a marca pode argumentar que você não leu, que estava lá. Né? Então, assim, é difícil, a gente ir contra um sistema, principalmente dessas grandes corporações internacionais, né? E aí a gente poderia dizer até outras coisas, assim, que por exemplo... Olha só, gente, ela está com muito cuidado de falar de algumas coisas. Porque tudo que você está falando, Pauline, vem ao encontro... antes de 2014, entre 2012 e 2011, eu já tinha um estudo sobre o Guia Alimentar da População Brasileira. Que é reconhecido internacionalmente. Sim, né? sim. Inclusive, o Monteiro, ele foi citado pela Forbes como uma das 50 pessoas mais influentes do mundo, que é o que preconizou, que criou. Então, vou dizer para vocês algo bem importante. Para esse guia poder ser publicado, se lutou muito contra a indústria, porque a indústria era muito pesada e eu não conseguia publicar. Graças a Deus nós conseguimos. E hoje ele, conforme você citou, e a gente tem conhecimento, porque ali eu tenho o quê?
comida de verdade. Não tenho coisa diferente. Por exemplo, assim, e claro que são essas instituições, né? São grupos na sociedade que têm interesse para que a nossa vida seja mais saudável. Então, geralmente são coletivos, associações, projetos sociais. O nosso próprio profissionais conselho, que se reúnem, nosso os conselhos da Conselho profissão. Federal, Exatamente. Ministério da Saúde, que deveria priorizar mais isso, né? Então, é um trabalho, é uma responsabilidade coletiva que necessita de engajamento coletivo, porque senão não sai do campo das ideias, não vai para a prática, né? Então, e até porque a gente tem que entender que não é todo mundo na sociedade que está preparado para se defender, para ter o entendimento, que tenha informação suficiente, o senso crítico. Então, a gente tem que fazer o melhor pela coletividade. Mas é difícil o lobby da indústria, né? E o que eu ia falar que não é polêmico, na verdade, é só uma constatação da realidade, é que grande parte das corporações internacionais, elas atuam em diferentes segmentos, né? E muitas que atuam no segmento alimentar, de toda a ordem de produtos alimentícios industrializados, ultraprocessados, elas também têm ações e são donas das empresas da indústria farmacêutica, que é uma das mais ricas do mundo. Aí vem uma coisa para facilitar a outra. Então, ótimo. para eu vender medicação, por exemplo, para cuidar da questão do colesterol, da questão da glicose... Eu estou vendendo um outro produto lá na ponta. Sim, precisa. A gente sabe porque disso. Pessoas saudáveis não mantêm uma indústria farmacêutica. Com certeza. Né? Então, só para a gente entender... O que eu sempre falo assim, gente, nenhuma situação complexa, um problema complexo, ele ganha esse nome de complexo por acaso. Porque Sim. não é uma variável apenas que eu vou manipular. Por exemplo, a questão da educação na escola sobre conscientização de alimentação mais nutritiva, mais saudável, do impacto positivo sim. no meu crescimento. Não é só isso. Então, são muitas frentes que a gente tem que movimentar. Então, ele é um problema social que demanda várias esferas da sociedade atuantes, firmemente atuantes, para que esse cenário modifique. Mas, assim, é uma luta Pra gente difícil. finalizar, Pauline, gente, eu tô encantada com essa fala. Acho que não vou fazer mais um programa. O que vocês acham, meninos? Boa, né? Voltaremos. Pauline, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o público em geral em relação a esse processo educativo e o que a indústria quer vender através dessa publicidade, dessa propaganda. Só um resumo bem rapidinho aqui para a gente fazer o encerramento desse nosso programa maravilhoso, aliás. Eu acho assim que, por exemplo, como muitos de nós estamos nas mídias sociais, né, várias delas, com perfil lá e tal, que a gente consiga selecionar mais que a gente segue, né? Porque se a gente segue, assim, existem muitos influencers do bem, que eu digo, né? E eu acho que a gente tem que ir atrás desses influencers do bem, que são, por exemplo, eu vou seguir a dica ou de uma influencer que vai falar de uma gominha que é ultra nutritiva e não sei o que, sendo que ele nem tem formação em nutrição, por exemplo, ele não é da área da saúde. Então, acho que a primeira coisa é cuidar quem a gente está seguindo, que conteúdo a gente está seguindo, busque os especialistas, busque pessoas, existem perfil, que é a menor parte dos perfis, porque a maior parte está sendo patrocinado por marcas para incentivar o produto um produto ou outro. Então, só isso acho que já é um ótimo começo, né? Porque se eu naturalmente não sei selecionar esses conteúdos, essas pessoas estão ali para me dar um norte sobre como fazer escolhas mais saudáveis. De forma adequada. De forma adequada. Buscar profissionais que sejam formados na área. Exatamente. Ótimo. Exatamente. Pauline, muito obrigada. Nossa, que aula que nós tivemos aqui, hein, meninos? Maravilha. Muito obrigada pela sua presença e vamos falar novamente sobre isso. Pessoal, encerrando o programa Coma Bem, assistam na net e nas redes sociais.